Aleluia. Querida igreja, queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está na sua casa. Nós estamos dando abertura a mais um culto. As nossas igrejas ainda permanecem respeitando o decreto governamental. Nós estamos com o templo fechado, mas enquanto as portas da igreja estão abertas, o céu está aberto sobre nós. Eu tenho certeza que onde você estiver, a partir de agora é uma igreja. A partir de agora nós começamos um culto dentro da sua casa. Fique na sua casa agora, mas pegue essas mensagens, compartilhe com alguém, para que participe do culto com a gente, que possa, nós temos uma mensagem de esperança e de salvação para o seu coração. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, para que os céus se abram sobre nós. Querido Deus, Pai, nós somos aqueles que confiam em Ti, Senhor. Pai, ainda que toda angústia, ainda que toda tristeza tenha tomado conta do mundo, Senhor, a sua igreja tem permanecido de pé, com seus olhos fixos em Ti, Senhor, acreditando que a sua presença tem tomado conta de nós, Pai. Tem tomado conta dos nossos passos, das nossas casas e das nossas famílias, Senhor. Agora, Deus, eu quero Te fazer um pedido especial. Onde houver um irmão, Senhor Deus, que está ouvindo este culto na sua casa, seja ele por uma televisão, por um notebook, Senhor, por um aparelho celular, eu quero pedir que onde ele estiver, Senhor, que agora seja um templo de adoração para Ti, Senhor. Pai, arranque de longe, Pai, tudo aquilo que tem Te desagradado, tudo aquilo que Te afasta de receber a nossa adoração, e traga sobre nós, Senhor, a Sua presença. Pai, nós precisamos dela, porque a Sua presença nos cura, nos renova, nos transforma, Senhor. E se há, Pai, tristeza em alguém, se há enfermidades em alguém, Pai, em nome de Jesus nós ministramos a cura, nós ministramos esperança, nós ministramos salvação sobre o perdido, Pai, porque nós confiamos no Seu poder. Enquanto nós louvamos o Teu nome, nós adoramos a Ti, Senhor, fala conosco. Enche-nos com a Sua presença, Senhor. E assim, Deus, nós queremos Te louvar e Te adorar no santo nome de Jesus. Deixa o céu descer.
Graças a Deus. Deus abençoe a todos os que estão ligados conosco pela internet. Algumas pessoas que tiveram coragem de estar aqui conosco no culto. Eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração profundamente nessa hora. Tempos difíceis, tempos estranhos. Jamais imaginei que viveríamos um período assim, em que a igreja do Senhor, em pleno domingo, lacrada, fechada. Nunca vivemos isso na história, a não ser em regimes comunistas, quando os tiranos encontraram no cristianismo um bloqueio para o crescimento da sua filosofia pagã, ateísta. Mas em tempos presentes, onde, principalmente num país onde mais de 80% da sua população se declara cristã, vemos a igreja com as portas lacradas, isso chega a sangrar o coração da gente. Aí as igrejas estão lacradas, mas os ônibus urbanos estão lotados de pessoas. Eu desafio esses governantes que estão colocando um freio na igreja a subirem os morros, a irem lá nas comunidades mais carentes, nas favelas, e tente colocar um lockdown lá. Aí sim vocês vão mostrar que tem autoridade. Agora, fechar as igrejas, fechar um lugar onde as pessoas podem buscar como recurso a sua fé, isso é de uma crueldade sem tamanho. Estamos vivendo, repito, dias estranhos, dias sombrios, e que Deus tenha misericórdia da igreja, porque só assim vamos poder compreender o que está acontecendo nessa reta final da igreja na terra. Se por um lado é triste, por outro lado vem uma alegria no coração da gente. É sinal de que Jesus está voltando. E se Ele está voltando, tenho certeza que se não todos, mas pelo menos alguns ainda estão vigilantes, acreditando que ao soar da trombeta, deixaremos esse mundo para estarmos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Eu convido vocês a orarem comigo, e enquanto nós estamos orando, vá compartilhando esse link, avisando as pessoas que vai começar agora a pregação da palavra, e eu tenho algo do coração de Deus para o seu coração. Eu convido a todos a orarem comigo. Senhor, eu te peço nesta hora inspiração e liberdade para pregar nesse tempo onde a liberdade nos foi tomada. Estamos na sua casa, homens e mulheres de bem que estão ou com o corpo presente, um número muito reduzido para que a parte operacional do culto aconteça, e nas casas esparramados, aqueles que têm a paciência de assistir um culto online. Não é a mesma coisa, Senhor. Falta o calor humano, falta aquela presença que somente quem te serve entende, que somente quem está acostumado a entrar no santuário compreende. Aquele toque mais vivo, o louvor descendo a nossa alma, sem que nada roube a nossa atenção. As pessoas estão até tentando, Senhor, acompanhar o culto de casa, mas tudo ao seu redor tira a atenção. Crianças, animais, palavras, sons, objetos, tudo rouba a atenção dos seus filhos. Mas nesse momento, eu gostaria que o Senhor trouxesse cativa a mente dos seus filhos, para que neste pouco tempo que temos aqui, esta palavra venha ao encontro das necessidades, e não seja apenas aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos e iremos ouvir. Fala conosco agora. Rompe, Senhor, a barreira do espaço, a barreira do tempo, e mostra que o Senhor é o Deus que fala de perto ou à distância, com quem está em pé, com quem está sentado ou com quem está deitado. Se o seu temor descer sobre todos aqueles que estão ligados conosco agora, vai haver um mover do seu espírito nessa noite. E eu tenho certeza que todos nós terminaremos esse culto dizendo: Deus ainda fala conosco. Pai, me dá inspiração, me dá sabedoria e fala conosco agora, em nome de Jesus, seu Filho. E toda a igreja diz amém. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 11. História conhecida, um dos heróis da Bíblia Sagrada, João o Batista. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que vocês ouvem e veem, que aqui os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que tragem ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém e amém. O texto que eu li, ele retrata, como eu disse no início, a história de um personagem bíblico, talvez um dos mais importantes personagens bíblicos do Novo Testamento. É ele quem vai abrir as portas para a chegada do Messias. É ele quem vai quebrar o silêncio de 400 anos em que Deus ficara sem falar com o povo hebreu, em que Deus ficara sem falar com a sua nação eleita, santa, zelosa e de boas obras. 400 anos depois do hiato, do silêncio de Deus para com os homens, aparece nas terras áridas da Palestina um homem todo diferente. Ele é diferente do jeito de andar, ele é diferente do jeito de falar, ele é diferente do jeito de se vestir, ele é diferente do jeito de se portar. As pessoas olhavam para ele e não viam um ser humano normal, nem moderno para aquele tempo. Eles olhavam para ele e viam um Neandertal, um homem das cavernas, porque era o único homem do seu tempo que usava uma roupa feita de pelo de animal. Imagine que lá naquela terra o calor é extremamente violento, e já haviam roupas de pano, e as roupas de pano eram mais leves, absorviam menos o calor, e quem mora no meio do deserto sabe que o calor ele pode chegar a criar no ser humano até câncer de pele. Então inventaram um pano, mas esse cidadão andava pelas ruas daquela terra, vindo lá do meio do deserto, usando uma roupa feita de pelo de animal. Não bastasse usar uma roupa feita de pelo de animal, ele não tem o seu cabelo cortado, ele não tem a sua barba cortada, porque ele era um nazireu, escolhido de Deus antes do seu nascimento. A Bíblia Sagrada toda vai contar para nós a história de 3 nazireus apenas. Um deles é Sansão, o outro é João Batista, e por último, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, nas imagens pintadas, nas figuras feitas pelos homens, aparece lá Jesus com o cabelo comprido, com a sua barba comprida, por ser ele um nazireu de Deus. Pois bem, esse homem que vive desta forma, que usa essa roupa diferente, que tem uma aparência diferente, foi criado pelos beduínos. Os beduínos, os homens, os moradores do deserto. E lá no alto das montanhas, a sua comida era extremamente racionada. E a Bíblia diz que a alimentação dele era a base de gafanhotos e de mel silvestre. Tudo isso estava envolto no manto de mistério, porque esse João Batista é a voz do que clama no deserto. É aquele que vai romper com um silêncio de 400 anos. É o que vai preparar a vida do Messias, aquele que salvaria não apenas Israel, mas toda a raça humana dos seus pecados. Jesus Cristo, no texto que eu li aqui, disse que entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João o Batista. Vou repetir, pastor Gabriel. Entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que esse que vinha preparar o seu caminho, que era João o Batista. Uma vez, tentando estudar isso e tentando entender o que Jesus estava falando, eu cheguei às conclusões pelas quais Jesus dizia isso. João foi o maior nascido entre mulheres porque, primeiro, foi escolhido pelo próprio Deus para um nascimento extremamente divino. Sua mãe era estéril, já era velha, tão velho também era o seu pai. Aprove a Deus enviar um anjo para falar com o pai de João e avisar que a mulher dele daria à luz a um filho, e esse menino seria diferente. A Bíblia Sagrada diz que, além de Deus deixar com que essa criança nascesse de um ventre estéril, o próprio Deus escolheu o nome dele. Não deixou nem pai nem mãe colocar o nome nele. E percebendo que o pai, tão emocionado estava pela visitação do anjo, ele não suportaria, não guardaria esse segredo. A Bíblia Sagrada diz que Deus deixou o pai do menino mudo,
durante toda a gestação de sua mãe, exatamente para que ele não contasse a ninguém o nome do menino. Então vamos lá. Ele é grande porque nasceu por vontade divina. Ele é grande porque nasceu de uma mulher estéril. Ele é grande porque o próprio nome dele foi dado pelo Deus de Israel. Ele é grande porque nasceu em uma época em que Herodes havia determinado a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo. E ele sobrevive a esta morte. Ele sobrevive a este flagelo, a este infanticídio. Por quê? Porque Deus havia comentado com o pai e com a mãe dele que o menino não podia ficar naquelas pairagens. E então Deus preparou os beduínos para cuidar desse menino no meio do deserto. Não bastasse ter nascido diante de tantos milagres, ainda tem um fato que eu deixei passar. A Bíblia diz que quando a mãe de João estava grávida dele, ela recebeu a visita de sua prima, Maria. Maria era prima de Isabel, que era mãe de João Batista. Maria estava grávida também, e quem estava no ventre de Maria era o Salvador, o Deus que encarnou. A Bíblia diz que quando Maria e Isabel se abraçaram, o bebê que estava dentro de Isabel, João Batista, saltou dentro do ventre da mãe e ficou cheio do Espírito Santo. Isso aqui precisa ser muito bem compreendido para que as pessoas sintam o que eu acabo de sentir só de falar aqui. Eu sou pentecostal. E não há nada melhor para um pentecostal do que ele dizer: eu senti a presença de Deus hoje aqui. Eu falei em línguas estranhas hoje. O Espírito Santo veio sobre mim, o meu corpo se arrepiou, os meus olhos encheram de lágrimas, a minha boca se encheu de cânticos. Pois bem, temos a compreensão disso porque temos a mente expandida e somos pessoas que têm conhecimento. Não somos mais bebês, não somos mais crianças, porque a criança não tem muita noção do que acontece ao seu redor. A Bíblia Sagrada vai dizer que houve apenas um homem, não 2, não 3, nem 10, só um homem, Wagner, que foi cheio do Espírito Santo quando era apenas um feto, quando era apenas um bebê dentro da barriga de sua mãe. E aí as pessoas perguntam por que nós crentes somos contra o aborto. Somos contra o aborto porque se uma criança gestada no ventre de sua mãe pode ser cheia do Espírito Santo, se Deus visita um bebê dentro da barriga de sua mãe, como visitou a mãe de Isabel, e João Batista como bebê dentro da barriga dela ficou cheio do Espírito Santo, Deus pode visitar qualquer criança que está em estado de construção no ventre de sua mãe. Então veja, ele é grande porque foi escolhido por Deus para nascer. Ele é grande porque ele nasce de uma mulher estéril. Ele é grande porque ele foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Ele é grande porque nasce através de uma revelação divina. Ele é grande porque o seu pai ficou mudo por 9 meses por um ato de milagre. Ele é grande porque foi protegido da morte de Herodes, que foi o grande infante da humanidade ao lado de Faraó. Ele é grande porque quando é livre da morte, ele vai ser criado pelos beduínos e até na sua dieta, Deus interfere. Deus dá para ele uma dieta diferente de todos os homens do seu tempo, gafanhoto e mel silvestre. Ele é grande porque não passa sobre a sua cabeça, nem sobre a sua barba a navalha. Ele é grande porque Deus foi aquele que construiu a sua roupa, ou seja, Deus foi o alfaiate desse homem. E quem conhece a Bíblia toda sabe que só houve mais um homem em quem Deus interferiu na sua vestimenta. Está no Velho Testamento, a história do profeta Elias. A Bíblia diz que Elias era reconhecido pela roupa que ele usava, e a roupa dele também era feita de pelo de animal. Então temos na Bíblia 2 profetas apenas que Deus vestiu, Elias e João o Batista. Sendo ele tão grande assim, o Senhor o leva para dentro de Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, ao abrir a sua boca, uma pregação simples, mas tomada de graça e de unção e de verdade, e mais, de coragem, porque ele aponta o defeito daquela geração, ele chama aquela geração ao arrependimento. Ele não tem a sua língua presa, pelo contrário, ele tem coragem de falar até ao grande Herodes que governava aquela província de Israel que estava subjugada por Roma. Um homem que não tem medo da política, um homem que não tem medo das pessoas o lixarem, só pode ser chamado de um grande profeta. Ele é grande por tudo isso. E por causa desses feitos, a Bíblia diz que Jesus Cristo falou: entre os nascidos de mulher, não tem ninguém como João o Batista. Eu acredito que, dando esses argumentos, todos que estão me ouvindo devem concordar que João era diferente. Por isso tinha Jesus motivos de sobra para dizer que ele era um homem nascido pela vontade de Deus e o maior nascido entre mulheres.
Você deve estar se perguntando: pastor, o senhor está falando da biografia dele para exaltá-lo? Não. Somente para mostrar para você que mesmo os grandes, mesmo aqueles que são escolhidos por Deus para uma missão extremamente importante, mesmo aqueles que nascem envoltos em milagres, mesmo aqueles que já pisaram no santo dos santos, não estão blindados da dúvida, não estão blindados do sofrimento, não estão blindados das perseguições, não estão blindados de passarem por vales, e às vezes no meio dos vales, olhar para trás, para frente, os lados, para o céu, e terminar com o joelho cravado no chão, perguntando: Deus meu, por que me abandonaste? Por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 11 de Mateus, onde eu li, a Bíblia diz que esse homem chamado João vai ser preso. E a pergunta que fica é: como é que alguém prende um homem que um dia colocou o dedo no nariz do imperador, que colocou o dedo no nariz do rei de Israel, dizendo: esta mulher que está do seu lado não é sua mulher, ela é mulher do seu irmão, e você está em pecado, trazendo sobre a nação de Israel o peso da mão divina. A Bíblia diz que quando João falou isso para Herodes, Herodes não teve coragem de tocar nele, porque a multidão de Israel tinha João como profeta. Ora, um homem que enfrenta o imperador, que enfrenta o rei, que enfrenta as multidões, só pode ser chamado de semideus, só pode ser chamado de super-herói. Era esse João, a exemplo dos super-heróis modernos, que usam uma roupa diferente que chama atenção, que tem uma aparência diferente que chama atenção. Esse João é o herói que aparece em Israel. Todos os que seguiam ele não eram poucos. A história vai nos dizer que ele construiu uma igreja, não física, mas uma igreja espiritual na beira do Rio Jordão, onde todos os dias ele e os discípulos dele batizavam cerca de 5.000 pessoas diariamente. Diariamente a pregação dele era ouvida e reverberada, e não eram pregações como essas que eu estou fazendo aqui, com começo, meio e fim. Não havia tempo para isso. As pregações dele eram frases que não entravam só no ouvido, desciam para o coração e ativavam a lei moral interior do ser humano, fazendo o ser humano reconhecer que estava errado. A pregação dele era assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? A pregação dele era essa, de colocar o dedo na ferida das pessoas e fazê-las sentir dor, para que pudessem se arrepender dos seus míseros pecados. Levando as pessoas à beira do Rio Jordão, ele trazia elas à sua consciência, e no Rio Jordão, João conseguia nivelar as pessoas, ricos e pobres, grandes e pequenos, plebeus ou da alta corte. Todos que paravam para ouvir João eram nivelados, e ele não media as palavras para dizer: venha cá, doutora, ou venha cá, seu pobre. Ele chamava todos: venha cá, raça de víbora, para que você seja batizada e seja perdoados os seus pecados. Era ele gritando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre a terra. E as multidões afluíam para ouvir aquele profeta. Eu abro aqui um parênteses para dizer que nesses tempos de pandemia, talvez o que falta nos púlpitos das nossas igrejas, e até mesmo nesses cultos online, sejam pessoas que falem a verdade, sejam pessoas que não falem somente aquilo que as pessoas querem ouvir, mas que falem aquilo que as pessoas precisam ouvir. Pessoas que não venham apenas concordar com os nossos erros, com os nossos pecadinhos de estimação, mas que venham trazer luz aos nossos olhos, dizendo: não é desse jeito, o caminho não é assim. Jesus não vem buscar uma igreja de qualquer maneira. Não basta estar na igreja com o corpo presente apenas durante o culto, e durante a semana toda agir como se fosse um ímpio, ao ponto das pessoas que estão do seu lado, no seu trabalho, na escola, não sabem que você é cristão. Dia desse eu estava com o presidente da República e falando com ele sobre nomes de pessoas que trabalham no governo. Ele me falou: fulano de tal é cristão. Eu disse: presidente, com todo respeito, eu conheço essa pessoa há mais de 9 anos, porque eu estou em Brasília há 12. Eu descobri que esse ser humano que o senhor falou é crente tem menos de 6 meses, quando o senhor foi a público e disse às pessoas: eu preciso de pessoas evangélicas ao meu lado, inclusive alguns terrivelmente evangélicos. Depois que o presidente disse isso, o que apareceu de crente dentro de Brasília, vocês vão ficar espantados. Por quê, pastor? Porque as pessoas não têm coragem de dizer às pessoas que são convertidas, não têm coragem de negar os prazeres, não têm coragem de deixar de lado os manjares. Alguns acabam sendo cristãos por conveniência, e não é esse tipo de crente que Jesus Cristo vem buscar. Desde a minha infância, eu me lembro que pregava uma mensagem, e o Senhor me trouxe a memória aqui agora. Veja se isso não toca a sua mente. Eu dizia: eu prego para 2 igrejas que estão no mesmo lugar.
Uma é a igreja militante e a outra é a igreja triunfante. A igreja militante é composta de milhões e milhões de seres humanos ao redor dos quadrantes do planeta Terra. Estão eles em todas as igrejas do cristianismo, em todas as suas vertentes. Cristianismo do católico, ortodoxo, anglicano, protestante, neopentecostal, pentecostal, tradicional, reformados. O cristianismo é como uma árvore com vários braços, estão cada um em seu galho. Esta é a igreja militante. Mas Jesus Cristo não vem buscar a igreja militante, Ele vem buscar a igreja triunfante. Antes de Jesus tirar a igreja do mundo, Ele vai tirar a igreja da igreja. Meu Deus, isso eu não tinha preparado. Revelação, pegue aí. Antes de Jesus tirar a igreja do mundo, Ele vai tirar a igreja da igreja. Ele vai separar os crentes de verdade daqueles crentes de aparência. Aqueles que só vinham à igreja com o corpo e aqueles que amavam Jesus de verdade. Então a igreja triunfante é aquela que será arrebatada. Todos os que estão me ouvindo pregar agora, eu tenho certeza, pertencem à igreja militante. E estar na igreja militante não te dá a segurança de entrar no céu. Porque a Bíblia Sagrada diz, na boca do próprio Jesus, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, mas eu curei no seu nome, mas eu preguei no seu nome. E o próprio Jesus, não será o arcanjo Miguel, nem o anjo Gabriel, o próprio Jesus vai dizer a eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, ou não vos conheci. Não podemos ter vergonha da nossa fé, não podemos ter vergonha de orar onde quer que seja com as pessoas quando alguém nos pede ajuda. Não podemos deixar escapar pelo meio dos nossos dedos o nosso cristianismo, quando somos convocados pelo Espírito Santo a darmos testemunho da nossa fé. Muitos crentes batem no peito dizendo: mas eu não tenho o dom da palavra, pastor. Mas quem diz que pregação é feita somente com a boca? Pregações são feitas com testemunho, são feitas com atitudes, são feitas com a sua maneira de proceder diante das lutas. A Bíblia Sagrada diz que chegará um tempo onde nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Geralmente vemos isso no meio do vale. É no meio do vale que o verdadeiro crente se desponta. É no meio do vale que o verdadeiro crente mostra a sua fé. Enquanto alguns no meio da prova acabam com a sua própria vida, outros no meio da prova se esvaziam de si mesmos, correm para os seus quartos, dobram o joelho lá num canto e falam com Deus sobre as suas amarguras, e o céu desce sobre eles. Assim João Batista acaba por criar uma nova filosofia de vida num reino que estava completamente perdido. A vida dele vai em crescimento, até um dia em que o seu ministério é coroado com a visita daquele que ele pregava. Jesus está descendo à beira do Rio Jordão, João está batizando, ele para a sua pregação ao ver Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem descendo ao rio, João vai subindo ao encontro dele. As pessoas perguntam: que homem é esse que até João vai ter com ele? João ouviu, foi subindo a ribanceira do Jordão, pregando e dizendo: esse é aquele de quem eu tenho pregado e falado. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi o batismo mais extraordinário que João havia feito entre os milhares que ele havia batizado, porque a Bíblia diz que o céu se abriu. Deus bradou do céu gritando: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Preste atenção nessa história, porque ela vai fazer agora luz ao que eu quero ensinar. João não ouviu falar essas coisas, ele não sonhou com isso. Não foi uma visão. Ele estava batizando Jesus quando o céu se abriu, e todos os que estavam naquele batismo foram testemunhas de que no meio dos trovões uma voz gritou: esse aí é o meu filho amado. Não foi só João que viu, todos os que estavam naquele batismo viram o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. O evangelista Lucas vai dizer que Jesus saiu das águas cheio do Espírito Santo. Talvez tenha saído das águas orando em línguas, talvez tenha saído das águas resplandecendo, porque o Lucas, que era médico, não vai deixar um texto desse aleatório escrito.
Ele disse, as testemunhas que participaram daquele batismo, porque eu ouvi da boca deles, porque Lucas é apenas um escritor, um biógrafo da vida de Cristo. Ele voltou lá nas pessoas que estiveram presentes no batismo de Jesus, e ele ouviu da boca deles. Quando ele saiu das águas, ele saiu cheio do Espírito Santo, ele se alegrou no Espírito Santo, deve ter cantado um cântico, orado em línguas. João não sonhou com isso, repito. João não ouviu alguém falar disso, eu repito. João foi testemunha, ele viu com os olhos, ele ouviu com os seus ouvidos, ele tocou no Cristo que havia recebido o Espírito Santo. Pronto. Agora entramos na parte que eu estava falando, que é muito difícil de ser pregada. Esse João, que era envolto no mistério, ao ponto de Herodes não conseguir tocá-lo, esse João que fez tantos sinais de coragem, está preso. Eu imagino os soldados que foram prendê-lo, recebendo a ordem de Herodes, prendam João o Batista. E os soldados dizendo, ninguém toca dele, ele é diferente. Além das multidões o terem como um profeta, há algo nele que transmite medo e temor na gente. E Herodes dando a eles a seguinte palavra, ou vocês me tragam ele aqui, ou vocês vão morrer no lugar dele. Os soldados não tinham para onde correr, medo de se aproximar de João e serem fulminados, como os soldados que tentaram prender Elias, porque João era tido como uma espécie de Elias, ou morrerem pelas mãos de Herodes. Então, entre morrer sendo fulminados e morrer pela mão de Herodes, eles preferiram ir atrás de João Batista. E quando chegaram em João, o prenderam. E no dia em que prenderam João, eu imagino o medo, o temor. Eu imagino as pessoas ao redor deste João Batista, e ele sem gritar, sem espernear, sem falar palavrões, apenas caminhando com eles, mas uma dúvida brotando no seu coração, na sua mente. João Batista dizendo a si mesmo, até ontem, não conseguiam tocar em mim. Até ontem as pessoas tinham medo de mim. E de repente, do nada, conseguem encostar a mão em mim. Colocaram prisões, colocaram grilhões nos meus pés e nas minhas mãos. Imagino que como profeta ele deve estar orando e dizendo, Deus deve querer fazer alguma coisa com isso. Há um propósito nisso que eu ainda não estou entendendo. Ele é levado diante de Herodes, e Herodes manda ele para a masmorra. A masmorra era uma prisão feita dentro do palácio, melhor dizendo, no subsolo dos palácios. Não eram como prisões que ficavam no meio da cidade, como aquela que Paulo e Silas foram presos. Uma masmorra era uma prisão dentro dos castelos, no subsolo dos castelos, onde ficava o alicerce dos castelos. E é nessa masmorra que ficavam os presos políticos e aqueles que atormentavam o reino. João é lançado atrás das grades, não em uma cela única, mas em uma cela que já tinha outros bandidos. Os bandidos, quando percebem a entrada dele, imagino eles se escorando pelas paredes, porque todos, mesmo quem nunca tinha visto João, já ouviram falar dele, e a roupa dele denunciava ele, o cabelo comprido denunciava ele, a barba comprida denunciava ele, a roupa feita de pelo de animal denunciava ele. Quando João é colocado naquela cela, os demais presos, com medo e temor, devem ter se afastado. João vai para um canto, senta. Na mente dele, estou tentando pensar como pensava o profeta. Deus me colocou aqui e já já um milagre vai acontecer. Porque é isso que o crente espera quando ele está sendo provado. É isso que nós esperamos quando as coisas não dão certo. Esperamos o agir de Deus. Vamos para o monte, subimos e descemos. Ligamos para os profetas que temos na nossa agenda. Pedimos às pessoas que são crentes há mais tempo que orem por nós. Empreendemos vigílias. Fazemos jejuns. Tudo isso na expectativa de que o milagre venha acontecer. Eu imagino que João fez isso. A primeira noite na prisão deve ter feito com que ele tenha feito uma vigília, esperando a visitação de um anjo. O anjo que não veio. Ao acordar de manhã, servem um café para ele. E João diz, não, vou jejuar, porque Deus tem um propósito nisso. E o velho profeta jejua. E ele espera que no final do dia, o jejum toque Deus e Deus quebre o silêncio. E Deus não quebra o silêncio. Passa-se o segundo dia, mais uma vigília, mais um jejum. O terceiro dia, mais uma vigília, mais um jejum. E Deus não vem. E os anjos não descem. E o céu não se abre. E o vento não sopra. E o fogo não cai.
e a unção não é sentida. E de repente, o homem que divide o mundo antigo com o mundo novo, que dá abertura ao Novo Testamento, a voz do que clama no deserto, o profeta que sai do silêncio, aquele que prepara o caminho de Cristo, o maior homem nascido entre mulheres, se vê sozinho. E essa solidão durou um bom tempo. Eu sempre tento calcular 30 dias, um mês, porque um mês, ele é muito profético, né? Começa-se um ciclo, encerra-se o ciclo. Quem tem que pagar, paga. Quem tem que receber, recebe. Eu sempre costumo dizer que foram 30 dias. 30 dias no cárcere. 30 dias atrás das grades. 30 dias de silêncio de Deus. 30 dias sem visitação de anjo. 30 dias sem sinais. E 30 dias depois, sabe Deus de quantos jejuns, de quantas vigílias, de quantas orações. 30 dias depois, João recebe a sua primeira visita. E as visitas que entram ali não eram anjos, não eram arcanjos, nem querubins e nem serafins. Não eram parentes. Quem entra ali são 2 discípulos dele. Memorize 2, porque agora atrás eu disse que ele tinha um colégio com 200 discípulos. 198 deles apostataram da fé, correram pelo meio dos vales, rasgaram a carteira de membros da congregação do Jordão. 198 discípulos que, enquanto João estava no auge, enquanto era o cara, enquanto colocava o dedo no nariz de Herodes, enquanto tinha força, enquanto tinha fama, todos diziam: sou membro da igreja do João, sou membro da igreja do Jordão, sou membro do profeta, sou discípulo da igreja dele, sou obreiro dele. Depois que prenderam João, acabou. 198 amigos abandonaram ele. 198 discípulos esqueceram quem ele era. Não se ouviu mais falar deles. Você deve se lembrar que um dia Jesus estava com os discípulos, e os discípulos de Jesus sentiam inveja dos discípulos de João. Alguém lembra disso? Quando os discípulos chegaram em Jesus e falaram: os discípulos de João sabem orar e nós não sabemos. Ensina-nos a orar. E aí Jesus vai dizer a eles: ora, por que vocês precisam orar se eu estou convosco? E aí que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Os discípulos de João oravam em praça pública, porque estavam amparados por um profeta que ninguém tocava nele. Mas bastou aquele invólucro divino, aleluia, bastou aquela armadura espiritual, bastou aquela proteção angelical sumir, para que todos os que estavam ao lado dele o abandonarem. Quantas pessoas estão me assistindo agora e ouvindo pelas mídias sociais, e mesmo aqui dentro, que já tiveram essa triste experiência, que você vale para as pessoas aquilo que você tem no bolso, ou que você vale para as pessoas o seu momento de fama e de glória. Bastou você ficar doente, bastou você perder o emprego, bastou você perder a fama, bastou o contrato ser quebrado, bastou você perder tudo, para as pessoas te abandonarem e te deixarem. Foi exatamente isso que fizeram com João o Batista. 30 dias depois, quando esses 2 discípulos entram dentro daquele calabouço, daquela masmorra, olham através das grades o velho João, que agora está cadavélico, está com os olhos fundos, está perturbado de espírito, porque ele esperou o milagre não veio. Ele esperou o anjo não desceu. Ele esperou Deus vir e Deus não veio. E quando chegam os 2 discípulos, antes de haver um diálogo, eu imagino João se aproximando das grades, segurando das grades e nas mãos dos únicos 2 que sobraram. E olha o que João vai dizer a eles: vocês se lembram daquele homem que eu batizei no Jordão? Aquele que o céu abriu, aquele que uma voz gritou, aquele que o Espírito Santo desceu sobre ele, aquele que eu chamei de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu imagino os 2 dizendo: sim. Não só nós, Jerusalém inteira se lembra desse dia. João disse para eles: procurem esse homem. E eu imagino ele dizendo: o senhor quer que a gente traga ele aqui com uma multidão para quebrar as grades?
E João dizendo: não, procurem esse homem, porque o Senhor quer que a gente traga ele aqui para ele orar e cair um terremoto e essa grade se abrir. Não, procurem esse homem. Para quê, Senhor? Procurem esse homem e perguntem a ele se ele é o Messias, ou se eu tenho que esperar outro. Meu coração fica pequeno e me dá vontade de chorar, porque eu não estou falando do Zé da esquina, não estou falando daquele crente capenga que toda igreja tem, não estou falando daquele crente Raimundo que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Não estou falando, pastora Roseli, daqueles crentes que, quando nós como pastores olhamos, falamos: Deus tem misericórdia da nossa vida. Não estou falando do cai-cai. Eu estou falando do maior homem nascido entre mulheres. Eu estou falando do homem que nasceu porque Deus quis que nascesse. Eu estou falando do homem que Deus foi falar com o pai dele, dizendo assim: vai nascer da barriga da sua mulher um homem que eu estou escolhendo, e o nome dele sou eu que vou dar. O único homem que foi cheio do Espírito Santo quando era um bebê. Eu não estou falando daquela pessoa que você conhece, que vem na igreja de 6 em 6 meses, só quando está passando pelo vale da tormenta. Não. Eu estou falando de um profeta. Estou falando do profeta, que o profeta Isaías, 700 anos antes, disse: virá aquele que vai preparar o caminho do Messias, a voz do que clama no deserto. Eu estou falando que o maior homem nascido entre mulheres, que colocou o dedo no nariz de um rei, que atormentou a vida das pessoas com pregações violentíssimas, que fez Jerusalém inteira se converter na beira do Rio Jordão. Esse homem que batizou o Filho de Deus, esse homem que viu o céu aberto, 30 dias de luta ferrenha, 30 dias de pancadaria, 30 dias de silêncio de Deus, 30 dias de violência na alma, 30 dias de tormento do diabo, e a fé dele escorreu pelo meio dos dedos. E o que é que ele diz? Procurem aquele homem, porque eu não acredito mais que ele é o Messias, eu não acredito mais que ele é o Salvador. Perguntem para ele se eu estava errado, se eu tenho que esperar outro. Bastou o maior homem nascido entre mulheres passar pelo vale, e a fé dele desmoronou. E aqui a aplicação da palavra: quantos estão me ouvindo agora, que já fumegaram, que já subiram um monte, que já desceram um monte, que já oraram em línguas, que já sapatearam em cultos pentecostais, que já expulsaram demônios, que já pregaram para multidões, que levaram dezenas, centenas, milhares aos pés da cruz, que oraram por enfermos e eles foram curados, e que neste exato momento de pandemia, pastor Roseli, estão assistindo agora este culto, e dentro do seu quarto trancado estão dizendo: o Senhor me abandonou, eu não tive uma chamada divina de verdade, por que eu estou passando necessidade? Dia desse, o Senhor me deu a oportunidade de socorrer um cantor gospel da minha época, um homem que já tem os seus 60 anos, que desde criança eu ouvia cantar pelo Brasil e pelo mundo. Cheguei a comprar discos dele, e de repente alguém me liga: pastor, esse amigo nosso está no hospital, teve um infarto ontem. Eu disse: por quê? Porque ele, 90 dias sem cantar, nesta pandemia, não se preparou antes, não conseguiu comprar uma casa para sua família. Ele viu a sua família toda começar a passar necessidade, não tinha um aluguel, e veio a ação do despejo, a notícia que ele seria despejado, e ele infartou, foi parar no hospital. E ele dentro do hospital, ficando questionando: Deus, eu fui um maluco? Eu fui um aventureiro? Será que o Senhor não me chamou, não me vocacionou? Igual a esses. Eu imagino quantos estão agora, nesse momento de luta, de dor, onde as portas estão cerradas, fechadas. Aqui em Orlândia, quantas igrejas fecharam as portas? Quantos pastores foram enviados para o campo missionário e estão abandonados, porque nesse momento não têm o que comer, não têm o que vestir. Estão agora usando o resto que tem, a gotinha de azeite na botija, com seu telefone ligado, ouvindo esse pregador falar agora. E o Senhor me manda te dizer: aguenta, porque todos os que são chamados por Deus são provados e testados, e é uma missão. O que você recebeu de Deus é uma missão. E eu não sei te explicar o porquê você está nesse isolamento,
Não sei te explicar porque Deus permitiu que a doença tomasse o seu corpo, porque o seu filho foi embora antes da hora, porque a sua esposa te deixou, porque o seu ministério te abandonou. Eu só sei de uma coisa: Deus não errou quando te chamou. As coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Tudo isso estava escrito lá no livro de Deus. E se Deus te chamou para esse momento, é porque Ele sabia que você ia aguentar o tranco. Ter dúvidas não é pecado. Ter dúvidas quanto à sua chamada não é errado. Não é errado se decepcionar. Quantos já se decepcionaram com Deus? Quantos estão aqui, já se questionaram, ou já oraram e falaram: por que o Senhor não podia ter feito assim ou assado? E Deus, quando nós mais precisamos, vem Ele e se cala. Eu tenho uma pregação onde eu questiono: o que dói mais? Quando Deus puxa a nossa orelha ou quando Ele fica em silêncio? O que dói mais? O silêncio ou a correção? E por que isso acontece? Não sei te explicar. Eu só sei que tudo está no controle da mão dEle. E eu estou aqui apenas como um soldado de patente mais alta, que já passou por muitos vales na vida, e estou aqui com a minha vida para testificar. É possível passar pelo vale e sobreviver. Mas eu conheço gente que passou e não sobreviveu, e foi embora. E nós, como seres humanos, não podemos atacar nem acusar ninguém. Devemos apenas olhar e orar. Se puder estender a mão, estenda. Se puder repartir, reparta. Se puder socorrer, socorra. Só não murmure. Só não diga: Deus não existe. Só não venha dizer hoje aqui, no meio desta palavra em que eu estou pregando, que Deus não te vê mais. Deus, eu sempre prego e vou continuar pregando até Jesus voltar ou até eu morrer. Deus fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os ouvidos. Deus fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. Ele não perdeu você de vista, e Ele não parou de te ouvir. E aí eu me apego à palavra, porque a palavra diz assim: Deus não dá uma luta maior do que aquela que nós podemos suportar. Vou repetir: Deus não prova o homem ou a mulher além das suas forças. Se você está passando por esse vale, é porque você tem força para atravessar ele. Deus não é injusto. Eu só sei que lá na frente, não hoje, não agora, mas lá na frente nós vamos entender o porquê de tanta luta, de tanta dor e de tanto sofrimento. O maior homem nascido de mulher, 30 dias no cárcere, e a sua fé se esgotou. E esses dois discípulos de João vão ao encontro de Cristo. Chegam tão esbaforidos no meio do culto, que os discípulos de Jesus são obrigados a parar, a atrapalhar Jesus pregando, para entregar um bilhetinho: ó, tem 2 discípulos de João aí. Jesus tinha João em tanta autoestima que ele parou a pregação e chamou os 2 moços, e deu oportunidade a eles. E os moços estavam tão aflitos, que ao invés de chamarem Jesus num canto, falaram bem alto, e a multidão que estava com Jesus ouviu eles falar. E olha o que eles dizem: João nos mandou aqui para perguntar se tu és o Messias, ou se virá outro. Esta palavra perturbou a multidão, tanto que no texto que eu li, a Bíblia vai chamar de turba. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus falava às turbas, e turba é uma multidão em convulsão, é uma multidão que está em guerra, é uma multidão que está murmurando, pronta para um linchamento. Quando aqueles homens e mulheres que ouviam Jesus, ouviram os discípulos de João falar: João está em dúvida de que o Senhor é o Messias, eles olharam para o chão e pegaram pedaços de pedras e madeiras, prontos para atacarem Jesus, porque João era um profeta. E se eles estão duvidando, se João está duvidando de Jesus, imagine os mortais. Eles estão prontos para tirar pedras e paus em Jesus, quando Jesus, num ato instantâneo, estende a mão sobre a multidão e começa a operar milagres. E as pessoas começam a ser curadas. E enquanto elas estão ficando maravilhadas com os milagres, Jesus olha para aqueles 2 discípulos e dizem: voltem e digam para João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo, que aqui o cego vê, o surdo ouve, o morto ressuscita, o evangelho é anunciado aos pobres. Os discípulos de João voltam maravilhados para encher João de fé de novo. E Jesus está olhando para aquela multidão, a multidão que estava com pedaços de pedras e paus nas mãos. Agora vem os milagres, e começa a jogar as pedras e os paus longe, e começa a murmurar dizendo assim: João, eu ouvi dizer que ele foi preso. Também, onde tem fogo, ou onde tem fumaça, tem fogo.
A boca miúda, as pessoas que estavam prontas para matar em nome de João, depois de ver o milagre e falar, ele é o Messias, começaram a murmurar de João, começaram a chamar ele de fraco. Quando Jesus viu aquilo, Jesus ergueu a voz e disse assim: ei, quando vocês foram ter com João, o que vocês esperavam ver? O que vocês esperavam ver? Um homem vestido com vestes magníficas? Esses são os reis. O que vocês esperavam ver? João é só um caniço do deserto. E quando Jesus diz que João é como uma cana do deserto, e um dia que eu estudei sobre isso, eu fiquei muito emocionado, porque a cana do deserto, ela é muito parecida com bambu. Bambu aqui no Brasil, já viram uma torceira de bambu? As raízes são entrelaçadas, e do meio das raízes saem vários bambus. E o bambu tem uma qualidade, né? Quando o vento bate sobre ele, ele chega a cantar. O bambu chega a tombar. Mas quando o vento passa, olha o bambu ficando de pé de novo. E quando o bambu fica de pé novamente, ninguém que passou por ali antes falou assim: como pode essa árvore tombar e de repente estar de pé mais uma vez? Só que o caniço do deserto, ele é diferente. Ele é diferente porque ele é um bambu que nasce no meio da areia. E quando vem tempestades de areia no deserto, a tempestade de areia com vento em uma velocidade grande, além de fazer o bambu ir tombando, vai arrancando lascas. Vocês já viram vidro jateado de areia? O vidro que tinha brilho, quando se joga o jato de areia, vai arrancando lascas do vidro e ele fica embaçado. Imagine isso em uma madeira. Jatos de areia batendo sobre o bambu do deserto. Ele não apenas tomba, ele tomba com pedaços arrancados. E ele não apenas tomba com pedaços arrancados. O vento traz areia, e a areia que vai batendo sobre ele, vai enterrando o bambu. E quem passou de manhã, viu uma torceira de bambu no deserto de pé. E quem passou de tarde, não vê mais o bambu, porque ele está enterrado na areia. Então Jesus está dizendo: João é só um caniço do deserto, que eu faço nascer onde não pode nascer nada, que eu coloco de pé, e agora vem vocês com as suas línguas ferinas falando dele, e vai arrancando pedaços dele, e vai deitando ele ao ponto dele estar sepultado. Só que o caniço do deserto, ele nos surpreende. A pessoa que passou hoje, viu enterrado, amanhã está enterrado, daqui uma semana, um mês, continua enterrado. De repente o vento que foi, volta. E o vento que foi derrubando, volta limpando a areia. E de repente, o pedacinho de bambu que está enterrado há 30 dias começa a aparecer. E daqui a pouco ele vai se erguendo. E daqui a pouco ele está de pé, parecendo um zumbi, todo com suas lascas arrancadas. E aí vem o mormaço da terra, vem o efeito do sereno da noite, e o bambu começa a criar vida. E quem passou 30 dias depois olhou e disse: mas não tinha morrido esse bambu, não estava sepultado, agora está de pé, está ressuscitado. Olha o que Jesus está falando: João é só um caniço do deserto. Ele pode estar sepultado agora, ele pode ter pedaços dele ter sido arrancado, mas a qualquer momento eu posso reerguê-lo e colocá-lo de pé. Glórias a Deus por isso. E depois de Jesus dizer isso, então ele solta a sua frase: entre os nascidos de mulher, não tem ninguém igual a João Batista. Mas tem uma mensagem aqui, irmã Hilda, que ela mexe comigo, ela está no meio das entrelinhas. Jesus está dizendo assim àquele povo: o homem faz para vocês 99 coisas boas, vocês o aplaudem. Basta ele fazer uma coisa errada e vocês o condenam. 99 coisas boas e ele é um anjo. Basta fazer uma coisa errada para ele virar um demônio. Bastou João ficar com dúvidas de mim e vocês queriam me apedrejar. Bastou eu fazer um milagre para vocês murmurarem de João. Maldito é o homem que se ilude com o grito do povo. Porque o mesmo povo que gritou para Jesus quando ele entra em Jerusalém: Hosanas, Hosanas, que jogavam plantas para que ele e o burrinho onde ele estava sentado pisassem. O mesmo povo que queria tocar nele, mais tarde vai dizer: crucificam, crucificam. Maldito é o homem que se ilude com os aplausos humanos. Por isso eu tenho uma palavra de Deus para você: não se importe muito com aquilo que as pessoas pensam a seu respeito, se importe com aquilo que Deus pensa a seu respeito. Porque o homem muda de opinião muito rápido.
O Neymar faz um gol, de repente vira um herói. Passa 2 jogos sem fazer gol, vira meme na internet. O ator faz um filme grandioso e o filme explode, as pessoas aplaudem. Faz ele um filme que não presta e cai no ostracismo. Seres humanos são assim, mas Deus não. A balança de Deus é justa. Jesus está olhando e está dizendo assim: não importa se João não acreditou que eu era o Filho de Deus. Não importa se por 30 dias na prisão ele esqueceu quem eu era. Eu não peso ele por aquele tempo na prisão. Eu peso ele pelo ministério que ele teve. Teve um dia que ele disse que eu batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E esta pregação atingiu milhares de pessoas. E agora ele está dizendo que não tem dúvida se eu sou o Filho de Deus ou não. Isso não muda o que eu penso dele. E Jesus diz: entre os nascidos de mulher, mesmo ele sendo esse duvidoso, mesmo ele sendo esse homem que por um momento a sua fé esmoreceu, não há ninguém maior do que ele. Eu encerro esse sermão dizendo uma frase que eu sempre digo: eu viajei o mundo e eu encontrei muitos ex. Eu já encontrei ex-atleta, eu encontrei ex-político, eu achei ex-empresários, ex-artistas, mas eu nunca encontrei um ex-ungido. Uma vez ungido, ungido para sempre. A mão de Deus repousa sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Eu quero orar por você nesse momento, enquanto a irmã Hilda vai preparar aqui um louvor. Eu quero que você, nesse momento, dê oportunidade ao Espírito Santo, para Ele mudar a sua história. Eu sei que o momento é difícil, e a dor é nauseante. Eu sei que a sua vontade era de gritar, mas se você gritar, sua família não vai entender. Eu sei que sua vontade agora era tomar uma atitude daquelas de loucos, e você já pensou nisso, colocar um saco aqui nas costas e sair pelas estradas sem rumo. Sua vontade agora era de chutar o pau da barraca, abandonar tudo e todos. Mas aí dentro de você é uma voz interna dizendo: calma, nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, calma, eu sou o Deus que te ama e que te segura. Eu sou o Deus que te protege. Quando eu chamo, eu cuido. Quando eu vocaciono, eu trilho o caminho. Eu não deixo você caminhar sozinha. Estou do seu lado. Ainda que os sinais dizem tudo ao contrário, ainda que você não me veja, ainda que você não me sinta, ainda que você não me toque, o Senhor diz: eu estou contigo. Pai, eu oro nesse momento, e quando eu terminar a oração, a irmã Hilda estará cantando já. Eu oro por todos os homens e mulheres desse meu Brasil varonil, e por todos aqueles de outros países que talvez estejam ligados conosco, por aqueles que irão assistir essa mensagem no YouTube, no Facebook, depois de gravadas. Eu oro por aqueles que estão aqui presentes, cuja luta e a cruz tem feito seus joelhos esmorecerem e tombarem no meio do caminho. Eles não são os únicos, não são os primeiros e não serão os últimos, porque viver implica nisso, implica em dor, em sofrimento, em dúvidas, em angústia, em tristeza, tribulação. Temos alegrias, temos felicidades, mas às vezes, Senhor, são momentos tão pequenos, mas são coisas que por um momento nos tira do lodo, nos tira do lamaçal, nos tira da fornalha. E eu gostaria que o Senhor multiplicasse esses momentos de alegria, para que o seu filho e a sua filha possam saber que o Senhor está com eles. O Senhor os ama tanto, que me deu esta pregação nesta noite. Senhor, o que eu aprendi hoje é que a unção não nos blinda de sofrer. É que o santo ministério que temos não nos protege contra a dor. É que mesmo tendo a unção da cura, nem sempre curamos aqueles que são de casa. É que mesmo tendo palavra para ajudar a todos, às vezes não temos palavra para ajudar aqueles que estão no quarto conosco. Ajuda o seu filho, ajuda a sua filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai.
Feche seus olhos onde você estiver, enquanto a serva do Senhor canta. Ore conosco. É manhã em Jerusalém e as ruas estão vazias. Parecia estar de luto pelo Cristo que morreu. É manhã em Jerusalém e em casa de Maria se podia ouvir o pranto da mãe que seu filho perdeu. É manhã em Jerusalém e uma mulher a perguntar: aonde está o meu Senhor? Aonde está? É manhã em Jerusalém. Pilatos se arrependia de ter condenado um homem que nenhum erro cometeu. É manhã em Jerusalém e Simão não entendia o que aconteceu ao mestre com quem tanto aprendeu. É manhã em Jerusalém e o sol explode luz e canta aos anjos que Jesus ressuscitou. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, recebei em glória aquele que foi morto e venceu. Então o céu em festa se tornou, cantaram todos os anjos de Deus. A estrela da manhã está de novo no céu. Jerusalém e se cumpre a profecia. O império da morte foi vencido por um rei. É manhã em Jerusalém, eis que o sol festeja o dia e a natureza inteira celebra o início do viver. É manhã em Jerusalém e o inferno entendeu que o rei da vida jamais poderá morrer. É manhã em Jerusalém e a pedra removida é uma leve testemunha da grande ressurreição. É manhã em Jerusalém, eis que o céu festeja o dia, a manhã mais importante de toda a criação. É manhã em Jerusalém e um anjo a profetizar: da mesma forma que subiu, ele voltará. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, recebei em glória aquele que foi morto e venceu. Então o céu em festa se tornou, cantaram todos os anjos de Deus. A estrela da manhã está de novo no céu. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, recebei em glória aquele que foi morto e venceu. Ele venceu. Então o céu em festa se tornou, cantaram todos os anjos de Deus. A estrela da manhã está de novo no céu. A estrela da manhã está de novo no céu. A estrela da manhã está de novo no céu. Glória a Deus.
sem a sexta-feira da crucificação não existe o domingo da ressurreição. Esta é a mensagem que nós deixamos para o seu coração hoje. Há o tempo da dor e há o tempo de ver a dor cessar. Há o tempo de chorar e há o tempo de sorrir. Houve o tempo em que João sofreu e atormentado ficou. E houve o tempo em que nem medo de morrer ele teve. Sabia ele que era chegado e cumprido todos os seus dias. João tinha consciência de que tudo na vida dele estava na mão de Deus. Espero que você também tenha esse tipo de conhecimento. Amém? Os que estão aqui presentes, que são poucos, vamos estar em pé, vamos orar para encerrarmos o nosso culto. Durante a semana os cultos continuam online, né, pastor Roseli? Segunda, quarta e sexta você pode assistir os nossos cultos aqui. Temos aqui homens e mulheres que estarão pregando e louvando ao Senhor. Domingo que vem, permitindo Deus, estaremos de novo aqui. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra muito grande na nossa vida. Antes de orarmos, eu queria aqui pedir oração por uma serva do Senhor que está aniversariando hoje, que é a irmã Luciana. Que Deus dê a ela muitos anos de vida, que Deus proteja ela e a sua família. Eu queria que toda a igreja orasse nesse momento. Tem mais alguém aniversariando aqui presente? Tem alguém aniversariando aí pela internet ou já desligou tudo? Está online ainda? Tem? Se tiver, é só levantar sua mãozinha aqui. E mesmo eu não vendo, Jesus estará vendo. Nós vamos orar pela sua vida. Pai, nós te damos graça por essa reunião e por esse culto. Te damos graça pela vida dos seus filhos e das suas filhas que estão aniversariando. Em especial a irmã Luciana, que está aniversariando, Pai. E é o primeiro aniversário dela na sua presença. É o primeiro aniversário dela como nova criatura. É o primeiro aniversário dela como convertida ao Evangelho de Cristo. Que o Senhor a surpreenda, que o Senhor a abençoe, que o Senhor dê a ela o presente que o dinheiro não pode comprar, que a paz, a saúde, a felicidade e a família sempre unida ao redor da mesa e a fé que nunca há de esmorecer. Assim como eu oro por ela, oro por todos os demais que estão aniversariando ao redor do mundo, que o Senhor visite os seus filhos e coloque paz na alma deles e esperança de que esse tempo de pandemia vai passar. Nós te agradecemos por esse culto, por todos aqueles que estiveram ligados conosco. E no encerramento deste culto, Pai, nós vamos trazer no altar ou pela internet os nossos dízimos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas, para que a sua obra seja sempre mantida de pé. Pai, eu abençoo o seu povo em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e sempre eternas consolações do meio Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. E todos digam amém. Deus abençoe todos vocês.